É, tem uma coisa que me intriga muito. Eu fico pensando sobre a palavra igreja. No Brasil, as pessoas não conseguem entender ou saber que essa palavra é uma palavra que eles pronunciam e ela denuncia a si mesmo, quer dizer, em vez de ele dizer que ele está sendo edificado, que ele está sendo um servo de Deus, né? Essa palavra ele está falando sem saber que ele não pertence a Deus, porque quando o cara fala assim, ele é a igreja de Cristo, ele está falando assim, ele saiu para fora de Cristo, né? Quando ele fala assim, ele é, é a igreja de Deus, ele está falando, ele saiu para fora de Deus, é assim, né? Então, porque ela é uma palavra grega, ela não é portuguesa, né? Porque a Igreja Católica, que é a primeira igreja existente no mundo, ela foi criada na Grécia, ali em Istambul, hoje, na Turquia, né? Que antigamente chamava Constantinopla. Istambul, depois que os turcos tomou ela lá, né? Pelo final dos anos 400, ali, então eles mudaram o nome dela para Istambul, de Constantinopla para Istambul, né? E Constantinopla era o lugar onde os reis, durante a dinastia constantinopliana, os imperadores de Roma reinou de lá, certo? Então, mas lá fala a língua grega, a palavra igreja é na língua grega. Agora, eu fico pensando, como é que os gregos, se tem grego católico, porque tem ortodoxo, né? E eles só falam assim, eles falam igreja, porque eles sabem o que significa a palavra igreja, né? Porque é a língua dele, é a língua grega. E na língua grega ela significa saídos para fora e chamados para fora. Quer dizer, ele sabe. Então quer dizer que eles sabem o que está falando. Eles pronunciam que eles não é de Deus, né? Porque quando o cara fala, ele é a igreja de Deus, ele está falando que ele saiu para fora de Deus. Então ele está dizendo que ele não tem nada a ver com Deus. Quem está fora de Deus é do diabo. Então ele sabe, né? Porque é grego, é o verbo sair na língua grega, né? Na nossa língua chama verbo sair, né? E lá é eclésias, pronuncia assim, igreja lá, pronuncia assim, né? Então quer dizer que ele sabe o que está falando, que ele está falando que saiu para fora de Deus. Lá ele sabe. Agora, eu fico pensando assim, será que a igreja católica, lá, ela usa essa mesma metodologia? Ou as igrejas evangélicas, quando vai para lá também, usam a mesma metodologia? Ou eles usam outra palavra de outro país para enganar as pessoas? Porque a palavra de Deus é muito bem clara quando fala sobre o rei, ou o imperador, né, que lá pronuncia rei, lá em Daniel, né, 8, a partir do versículo 20, 19, 8, 19, 20 até quase os 30 ali, ele vai pronunciar que aquele rei matava os discípulos de Jesus Cristo, que é os santos, né? Como está escrito na palavra de Deus, que os discípulos é que é os santos. Então ele matava os santos, que matou os discípulos, que ele matou para criar a igreja católica, teve que matar os discípulos de Jesus Cristo, né? E a palavra igreja católica apostólica romana, ela quer dizer saído para fora da universal dos apóstolos romanos, que eles criaram esse nome, como se fosse tirando um sarro, né, dos discípulos que eles tinham matado em Roma, porque isso foi Teodócio, o imperador Teodócio, que fez isso. Então ele diz, nós saímos para fora desses apóstolos romanos, não temos nada a ver com esses apóstolos romanos mais. Agora eles né, saídos para fora do apóstolo romano. É isso que quer dizer a palavra igreja. Ela foi criada nesse sentido, quando o imperador Teodócio mandou matar os discípulos que estavam em Roma, porque Constantino, ele em 313, 312 ali, quando ele venceu a batalha lá,
que foi dado o sinal para ele da cruz, que as pessoas não sabem, mas a cruz é o sinal da besta, né? Então foi dado para ele uma cruz e ele se entendeu que era cristão e deu liberdade para o povo adorasse quem quisesse, que fosse quem quisesse. Depois ele criou o Concílio de Nicéia e ali aliou-se com Ambrósio e criou a doutrina da Trindade, né? Plantou a doutrina da Trindade e já fechou a boca do saco e ninguém podia adorar. Mas ele matou os discípulos em volta da Itália. Na Itália eles não mataram, não. Ele já mandou o Ambrósio, que era o cara criador da doutrina da Trindade, para Milão, para começar essa pregação lá, para começar a minar a Itália com a doutrina trinitariana, né? Então eu vejo assim. Mas, e depois disso, que eles criaram tudo isso, né? Eles mataram fora. Constantino matou fora da Itália, nas outras províncias, né? Que na época tudo pertencia a Roma. Mas lá dentro, lá mesmo, eles não mataram. Quem matou foi o imperador Teodósio, que é 8 depois do Constantino, né? 8 depois do Constantino que é Teodósio. E aí, para cumprir a palavra, né? Tinha que ser o 8º, né? Que aí ele ia fundar a primeira firma, que é a Igreja Católica, a primeira firma. Aí ele matou os discípulos que estavam em Roma e colocou o nome da firma dele, que ele criou, que é Igreja Católica, no português, Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, no grego quer dizer, saídos para fora da Universal dos Apóstolos Romanos, quer dizer, traduzido para o português, né? Traduzido para o português quer dizer, saídos para fora da Universal dos Apóstolos Romanos, certo? Então, mas por isso que eu estou falando, lá, né, ele sabe, no grego ele sabe o que significa a palavra igreja. Será que eles pronunciam? O que você acha? Deixa aí no comentário o que você acha, né? Que lá, até hoje eu não tive contato com nenhum grego, é muito difícil ver um grego, para mim perguntar para ele, né, como é que eles falam a palavra igreja lá e se eles realmente falam assim ou se eles usam outra palavra, né? Porque ele sabe que a palavra igreja, ele está falando que ele saiu para fora de Deus, né? Está falando que ele saiu para fora de Cristo. Quando ele fala que é a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ele está sabendo que saindo para fora de Cristo, saiu para fora de Deus, ele está falando isso, né? Mesma coisa de nós aqui no português. Depois, por exemplo, igual eu sei o que significa a palavra igreja. Eu vou falar assim, eu sou a igreja de Deus. Eu não vou falar uma insanidade dessa, não. Porque eu sei o que significa, certo? Se eu estiver falando que eu sou a igreja de Cristo, eu estou falando que eu saí para fora de Cristo. Quem saiu para fora de Cristo, quem saiu para fora de Deus, foi o diabo, lá na glória, lá, né? Foi ele que praticou isso lá na glória. Então, eu pergunto a vocês, deixa no comentário aqui, né? Se vocês, realmente, o que vocês acham? Ou se alguém conhece como é que eles pronunciam lá na Grécia, lá, né? Se eles usam outra palavra, por exemplo, eu quero dizer em Roma, vou dar um exemplo, em Roma. Em Roma, o Papa, ele usa outra metodologia, porque eles usam um método de usar a palavra de outro país, né? Que não tem nada a ver com aquele país ali, para eles enganar as pessoas, porque lá estava escrito que o rei feroz usava o sistema de engano, né? Estava o sistema de engano. Então ele implantou esse sistema de engano e ele faz, porque o Papa, quando vai na Itália, em vez de falar assim, em nome del Papa, ele fala em nome del Papa, del Frigio, del Spiritus Sancti. Não, ele não fala assim. Ele fala em nome del Padre, del Hijo, del Espírito Santo. Quer dizer, ele fala em espanhol. Ele não pronuncia a palavra como eles falam a Trindade na língua romana, na língua italiana, né? Tem outras palavras que eles usam também, que são os dialetos, mas o oficial é esse. Ele não pronuncia, ele pronuncia a palavra de outro país. Quando ele está na celebração dele lá, ele invoca a Trindade assim, né? Em nome do Padre, del Hijo, del Espírito Santo. Né? Ele não fala Spiritus Sancti, e nem a palavra Papa, e nem Frígio. Ele fala em nome do Padre, del Hijo, del Espírito Santo. Quer dizer, então ele usa um método, naquele momento ali as pessoas não conseguem raciocinar
e saber que ele está falando é o nome dele, né? Porque na verdade, quando ele fala isso, ele está falando em nome dele, Papa, ou Padre, ou seja, pai no português, que cada país traduzido significa a palavra pai, seja a palavra father no inglês, tudo significa pai. Seja Abba lá em Israel, tudo significa pai, mas ele não usa a palavra da forma na língua dele. Ele vai pronunciar a Trindade, porque se ele falar em nome do Papa, del Frígio, del Espírito Santo, o cara está ali na hora, os caras raciocinam. Então, quer dizer, eu fico pensando, isso já é difícil para mim entender que o povo, né, muitos que são estudados e sabe, ele não pronuncia, ele não nota que o cara está falando em nome dele, né? Agora, eu acho que é complicado isso, né? Deixa no comentário o que você acha disso. Se lá na Grécia, as pessoas lá, será que eles usam a palavra dizer que é em grego mesmo? E ele é a igreja, eclésia, né? Ele é a eclésia de Deus, ou é eclésia de Cristo, né? Porque ele sabe. Então, deixa no seu comentário, né? Deixa um comentário aqui. Eu quero saber o que você pensa, né? O que você acha disso, né? E o que você entende por isso também, né? Porque eu sou brasileiro, nunca tive contato com grego. Nos outros países a gente sabe mais ou menos o inglês, o espanhol, o italiano, né? Mas o grego eu não sei. O aramaico, hebraico, mas o grego eu não sei, né? Então o que vocês acham? Eles falam a palavra papa também? Papa não, a palavra igreja lá, né? Ou ele faz igual o Papa lá em Roma, ele usa outra palavra de outro país para eles pronunciar a palavra igreja lá na terra dele. O que você acha? Hein? Então deixa no comentário. Inscreva no canal. Deixe o seu like, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva no canal, né? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas possam saber da verdade, ok?